Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Para que vocês não me conhecem, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Para quem não é inscrito no meu canal, já se inscreve, ative o sininho de notificação para receber mais vídeos que eu faço todos os dias. E não deixa de deixar um likezinho maroto. E não deixa de deixar ativar o sininho de compartilhar com seus amigos que gostam desse tipo de tema que eu faço todos os dias. Bom pessoal, vamos ler mais uma parte desse livro Mentes Campos de Batalhas. Vamos ler aqui. Capítulo 11. A decisão que faz a diferença. Deus colocou no homem o desejo de realizar. A realização do homem acontece quando ele cresce e desenvolve. Desde o Éden, Deus planejou para o ser humano uma vida produtiva que lhe desse plena satisfação em tudo e que pudesse realizar. A frustração acontece quando, aprovado o fruto da árvore do bem e do mal, o homem percebe que se tornou imortal, conhece os limites da sua realização e permite que as deformações da sua alma caída controlem sua vida. A partir de então, somente através de redenção em Cristo Jesus, o homem pode recuperar sua condição de domínio para realizar os planos de Deus. Quando recebemos o Espírito Santo em nosso ser, ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus, para viver soberanamente, prontos para realizar sua vontade. Jesus declarou que seu alimento era realizar a vontade do Pai, e é debaixo dessa mesma unção que nos alimentamos e reagimos com qualquer distração que nos impeça de caminhar nessa direção. No poder, é a reação de que a chave para quebrarmos a paralisia e a dominação impostas pela carne para vivermos o que a ardente expectativa da criação aguarda. A revelação dos filhos de Deus está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 19, diz: porque a ardente da criatura é esperar a manifestação dos filhos do Senhor Jesus Cristo. Vamos denunciar tudo que ameaça o nosso crescimento e desenvolvimento e tomar posse deste poder de reação, o espírito de luta que vai vencer batalhas e nos trazer de volta a condições de filhos de Deus e realizadores. Então, escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Muito bem. E Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz: e Deus o abençoou, que Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal, o que se move sobre a terra. Olha aqui, mais um está escrito em Josué capítulo 6, versículo 17 até o 23. Olha aqui, Josué capítulo 6, versículo 17 até o 23. Olha aqui. Porém a cidade será anatema ao Senhor, ela e tudo quando houver nela, somente prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anatema, e para que não vos metais em anatema, tomando dela, e assim façais o maldito arraial de Israel, e os tuvéis. Porém toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, consagrados ao Senhor Jesus Cristo, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes das buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina,
Gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente o fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o que é o velho, até o gado miúdo ao jumento. Josué disse: 2 homens que tinham espiado a terra, entrei na casa na casa da mulher prostituta, e tirar de lá a mulher com tudo que estiver, como lhe tendes jurado. Quando entraram os jovens e as espias, e tiraram a Abe e ao seu pai e a sua mãe e os seus irmãos, e a tudo quando tiraram também todas as suas famílias, que puseram-nos fora do arraial do grande Israel. Vamos ler aqui. Lutar para o seu futuro. Está escrito em Josué, capítulo 2, versículo 12 até o 15. Vamos ler aqui. Agora, pois, jurai-me, vós peço pelo Senhor, pois que vós fiz beneficência, que vós também fazerei beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida ao meu pai e à minha mãe, como também aos meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderão-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer. Se não denunciardes, este é o nosso negócio, e será, pois, que dando-nos ao Senhor esta terra, usaremos contigo beneficência em fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. A história de Raabe nos ensina a importância de lutarmos pelo futuro. A razão humana não teria nenhum futuro, pois morava numa casa edificada sobre o muro da cidade de Jericó, que estava prestes a cair. Contudo, em seu coração, Raabe não abrigou outro sentimento a não ser de lutar, posicionando-se corretamente ao lado do vencedor, e deixa de viver ao lado do inimigo, no caso, o seu próprio povo. A atitude de não se dobrar diante da ameaça e não deixar que a passividade dominasse a sua vida foi importante para o crescimento e desenvolvimento de um relacionamento com Deus que nos traria muitos frutos. O inimigo quer cegar os nossos olhos para a possibilidade de escape e livramento que existe em tantas áreas da nossa vida. A batalha no mundo espiritual é no sentido de manter posse sobre as pessoas que estão sujeitas à escravidão, impedindo que saiam das mãos do dominador. Receba do Senhor que poder de reação para lutar pelo seu futuro e realizar a plena vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, que disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não se alegra com a morte do ímpio, ao contrário, que ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao arrependimento. Não viva mais do lado do inimigo, posicione ao lado do vencedor. Olha aqui. Lutar para não viver a passividade. Em Josué capítulo 2, versículo 3 até o 6. Aqui. Pelo que enviei o rei de Jericó e a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra.
Porém aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade, o que vieram os homens a mim, porém não sabia onde vieram. E aconteceu que, havendo-se se fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram, e de após eles depressa, pois que vós os alcançarei. Porém aquele os tinha feito subir o telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho, o que puseram em ordem sobre o telhado. Aqui. A atitude de Raabe foi sábia, contrariando a expectativa do rei de Jericó. Escondeu os espias, os abrigou em seu eirado. E ela fechou a porta para os perseguidores, despistando-os em seu caminho, orientando os homens de Deus, para que os se escondem por mais de 3 dias. Para crescermos e nos desenvolvermos, precisamos entender o que é andar em aliança com homens de Deus, assumimos posicionamento, declarando a fidelidade. Já lembrei. Para crescermos e desenvolvermos, precisamos entender o que é andar em aliança com os homens de Deus. Assumamos posicionamento, declarando fidelidade àqueles que estão em posição de autoridade sobre a nossa vida e honrando-os e os abençoando-os, jamais permitindo que sejam ditas informações, calúnias, palavras ofensivas a respeito deles. Diante de situações que exigiam postura, que não fique na neutralidade. Elimine a passividade e lute alinhado com a visão de submissão e respeito. Quando se tem consciência de que nós somos um corpo, não permitimos que o inimigo encontre brechas para nos derrotar. Outro que não lutam, esquecem que o vínculo do membro como o outro que faz crescimento do corpo em amor. Tem Efésios capítulo 4, versículos 16 e diz: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo ajusta a operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Tenha as suas lutas alinhadas com o próprio corpo, viva os desafios, cresça nas oportunidades de mostrar sua boa consciência em servir ao Senhor, honrar em seus ungidos, lutar para não viver isolado. Escrito em Josué capítulo 2, versículo 12 e 13. Para continuar repetindo: agora, pois, jurai-me, vós peço, Senhor, pois que não vós beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que darei a vida ao meu pai e à minha mãe, como também aos meus irmãos e minhas irmãs, com todo o que tem, de que livrarei as nossas vidas da morte. Moleque. Raabe pediu aos espiões o sinal certo pois lhes desejava salvar sua família, talvez o seu relacionamento com os seus pais, que moravam em outro ponto da cidade, não fosse dos melhores. Pelo fato de Raabe ser prostituta, talvez eles não falassem com frequência. Não é possível ver qual era o nível de tensão no relacionamento familiar. O fato que eles seriam mortos não fosse a intercessão da filha prostituta de seu favor. Ela pediu aos espiões a proteção para toda a sua casa. Ela sabia que o seu futuro e crescimento passavam por sua família e por isso não abriria a mão daquela condição. Salvação de sua casa depende de sua postura, intercessão em seu favor dos seus queridos diante de Deus. Não se mantenha isolado, não se assuma com a postura de condenação e retaliação por eventuais situações do passado. Talvez ninguém naquela família esperasse alguma
ou coisa alguma que fosse boa vinda de Raabe, mas foi através dela que a salvação chegou. Deus para você uma bênção de colocá-los como intercessor por aqueles que já desistiram, que jamais buscariam a sua ajuda. Debaixo desse posicionamento, você verá que as portas se abrirem para todos que colocassem debaixo da cobertura o que é efetiva, o que verdadeiramente é salva. Aqui. Aqui. Lutar para não viver condenado. Josué capítulo 2, versículo 17 e versículo 18, e diz assim: disseram-lhe aqueles homens descobriram ligados, seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, servindo nós a terra, não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeres descer, e não recolheres em casa contigo até o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, e toda a família de teu pai. A garantia de que Raabe recebeu por parte dos espias, que estava condicionada ao fio de escarlate vermelho, que seria ser colocado sobre a janela por onde os espias descerão. Elas sabiam que o futuro e o crescimento estavam ligados àquele sinal. Hoje entendemos o valor do sangue do Cordeiro sobre a sua vida como a garantia de que teremos um bom futuro, em que não seremos contados de que se perdem. Nosso futuro com o Senhor é glorioso porque vivemos debaixo do maior preço que jamais foi pago por alguém. Nosso resgate é a certeza de que o inimigo não pode tocar em nossas vidas, está baseada no poder desse sangue. Não teremos um futuro de condenação. O Senhor está testificando este poder contra o nosso inimigo. O anjo da morte levou o filho de Faraó, pois o sangue não estava a umbrais de sua casa, mas nada aconteceu na casa da prostituta, que tinha marca do sangue representado do fio de escarlate. Você vai lutar e o inimigo recuar, o livramento e a salvação são marcas que não podem ser removidas na sua vida. Lutar para viver uma vida com propósitos, está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 5. Aqui. E Salmão gerou de Arabe, e a Boaz gerou de Ruth, e Obed gerou a Jeze. Vamos ler aqui. A história de Raabe fez um desfecho maravilhoso, pois ela foi vencedora de todas as lutas que empreendeu. A sua visão de crescer e desenvolver foi coroada a sua inclusão na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, versículo 5, e diz, é uma coisa que vamos repetir: e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e a Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jeze. Pela história que depois que foi salva, a Raabe abandonou a vida de prostituição, que conheceu Salmão, casaram-se, tiveram um filho, a quem deram o nome de Boaz, que significa nele está a força. Toda a sua luta teve o maravilhoso propósito de que o Messias vi ao mundo através daquela aos olhos humanos que não tinha nenhum valor. Pois na sua história, Boaz também encontrou uma moabita que foi resgatada pela também participar da genealogia do Messias, a vida de Ruth, e a moabita foi completamente transformada por este resgate, demonstrando o poder regenerador
o Espírito que pode fazer novas coisas. Aí, para a gente finalizar o vídeo por aqui, vamos ler mais uma palavra para finalizar. Em Ruth, capítulo 4, versículo 9 e 10. Procurar aqui. Vamos ler aqui. Então, boas diz aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quando foi de Eliquimeleque, de Quilion de Malom na mão de Noemi, e de que também torno por a mulher, a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto diz sós hoje testemunhas. Assim que finaliza o vídeo por aqui. Não deixa de deixar o likezinho maroto. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Um grande abraço. Fui.